Amém. Os irmãos podem se assentar. Que a graça do nosso Rei Jesus seja com todos nós nessa noite. E é uma alegria, irmãos, estarmos aqui. Mais um bendito dia do Senhor, mais uma santa convocação, mais uma noite que o Senhor nos chama para si, para ouvirmos a tua doce voz e o seu doce evangelho, que é suficiente para acalmar, sustentar e fortalecer as nossas almas. Meus amados irmãos, alguns assuntos na igreja local, eles precisam ser tratados repetidas vezes em alguns momentos, às vezes de maneira mais espaçada, às vezes de maneira mais curta. E nessa noite nós vamos revisitar um assunto que nós, vez ou outra, tratamos, mas vamos lidar especificamente com ele nessa noite. Então, peço licença aos irmãos para nós fazermos uma breve pausa na nossa série de exposições em Colossenses, para nós retornarmos um pouquinho no Novo Testamento e irmos ali para Marcos. Quero convidar os irmãos a irem comigo a Marcos, ou para Marcos, capítulo 1, versos de 14 a 20. Marcos, capítulo 1, versos de 14 a 20. Nós faremos a leitura desses textos e nos concentraremos na exposição desses breves versículos nessa noite. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim a Escritura: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso 19. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai Santo, aqui estamos nós, Senhor, humilhados e esmagados pela glória da Tua presença nesse lugar. Pai Santo, nessa hora, nós estamos desejosos de ouvirmos as Tuas doces instruções, as Tuas exortações, os Teus consolos para as nossas almas. Senhor, rogamos a Ti que pelo poder do Teu bendito e soberano Espírito, faça aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Senhor, abra os olhos das nossas almas, pelo poder do Teu Espírito, para que possamos contemplar a Jesus Cristo nesse texto. Exaltado, glorioso, aquele que justifica e salva e chama pecadores para si. Aquele que tem a primazia sobre tudo e sobre todos. Por favor, Senhor, abra os nossos olhos para que o Teu Filho Jesus receba mais glória, o Teu reino avance. A Tua igreja seja fortalecida e pecadores obstinados nessa noite tenham seus corações derretidos pela graça do Teu Filho nesse texto. Ó Deus, faça isso, por favor, Senhor. Faça isso, rasgue as nossas almas, Senhor. Venha sobre nós, rasgue os céus. Desça neste lugar, Senhor. Dá-nos o Teu evangelho. Dá-nos a Tua graça. Para a Tua glória. E é no Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E amém. Vou colocar o cronômetro rapidinho, irmãos. Se alguém fizesse a seguinte pergunta a você, como que você responderia? A pergunta é a seguinte:
Você é um cristão? Essa é uma pergunta de $1 milhão, eu diria, não é? Você é um cristão? Você é um crente em Jesus? Como que você responderia a essa pergunta? Talvez você diria assim, claro, uma grande exclamação depois dessa palavra. Claro que eu sou. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu sou um cristão. Hoje é dia do Senhor, não é? Eu não estou na igreja, você não está me vendo. Eu vou à igreja aos domingos. Eu tenho uma Bíblia em casa. Talvez esse seria ainda o seu complemento, tentando olhar para algumas evidências externas para poder dar fundamento à tua resposta. Porque talvez a quem fez a pergunta de alguma forma esteja desconfiando de você, não é? Sim, é verdade, irmãos. Todo cristão é necessariamente um discípulo de Jesus. É um pequeno Cristo, não é? Como ele é assim chamado no Novo Testamento, um mini cristão, um mini Cristo, vamos colocar assim. Isso é verdade. É verdade que os crentes que amam a Jesus, eles congregam, eles se importam uns com os outros. Então, hoje é um dia ímpar na agenda de um cristão. É um dia diferente. É um dia para nós nos deleitarmos e descansarmos e lembrarmos que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse dia celebra isso. É inimigo desse dia tudo aquilo que vem roubar a nossa atenção dessa gloriosa verdade. Isso é verdade. Mas nós temos um problema aqui. E é um problema de primeira grandeza, não é um problema de segunda grandeza, não é um problema secundário, é um problema primário. O problema é o seguinte: muitas pessoas se apegam à sua profissão de fé. Elas pensam que são discípulas de Jesus, pensam que nasceram de novo, pensam que são crentes, quando, na verdade, nunca se arrependeram verdadeiramente de seus pecados. E não há nessas pessoas nenhuma marca. Essa palavra é chave hoje, tá? Marca. Não há nenhuma marca, nenhuma evidência de que essa pessoa seja um crente genuíno, um crente verdadeiro. Então pensa comigo, são pessoas que estão na igreja há 40 anos, 20 anos, 10 anos, 50 anos, e estão nessa situação. E esse cenário não é tão raro quanto você pensa. É mais comum do que se imagina. Tem aquele seminarista que tem um sonho, não é? De plantar uma igreja, de ir para o ministério pastoral. Há muitos seminaristas ímpios. Eu convivi com alguns no seminário. Para minha tristeza e talvez para o seu escândalo. Gente que nos corredores da faculdade diria, eu quero pastorear tal igreja porque lá o salário é tanto. Essa é a motivação do coração para ir para o ministério pastoral. Pastores que estão no ministério há anos, pregando o evangelho, chamando pessoas ao arrependimento. E pregando, e ele mesmo nunca foi convertido. Pastores que nunca nasceram de novo. E agora, talvez, se até aqui você não ficou escandalizado, agora vai escandalizar. Membros de igrejas reformadas, que adotaram a tão gloriosa TULIP, os 5 pontos, as doutrinas da graça, e nunca nasceram de novo. São bons teólogos, são boas pessoas, entre aspas, obviamente, né? Não são estelionatários, não são bandidos. Alguns até são, outros não, não é? Há uma grande variedade aqui. Mas todos se encaixam na mesma categoria. Eles nunca tiveram um encontro marcante, transformador e verdadeiro com o Redentor. Nunca nasceram de novo. Não há marcas de arrependimento neles. Por isso que ter uma boa teologia é muito bom, é muito saudável. Vai privar você de muitos erros, de muito bater cabeça por aí. Vai te privar de muita coisa. Mas só a boa teologia não é suficiente em si mesma. A teologia não salva. A teologia é muito boa, ela é consistente, ela é maravilhosa. É o labor teológico em cima das escrituras. Mas você adotar determinada corrente teológica para a sua vida não necessariamente faz você um cidadão celestial. E a nossa afirmação teológica de hoje é: Jesus é quem chama e forma os seus discípulos. Estes discípulos têm marcas essenciais, profundamente distintas de todos os outros homens e mulheres. Homens aqui, no sentido geral, tá? E a pergunta que fazemos é: quais são, portanto, as marcas de um discípulo de Jesus? Quais são essas marcas essenciais de um discípulo de Jesus, onde eu, quando estiver em momentos de crise e de dificuldade, poderei fazer esse autoexame à luz das Escrituras e ficar tranquilo e seguro, pois eu sou ou eu não sou
um discípulo de Jesus. E as marcas são arrependimento e fé, versos 14 e 15. Segunda marca, proclamação, versos 16 e 17. E a terceira marca é a entrega. Nós vamos olhar os versos de 18 a 20. Tá bom? Nosso sermão hoje tem só 3 pontos. O que é bem comum, né? Sempre tem 3 pontos. É diferente quando não tem. Então vamos lá, irmãos. Vamos considerar para as crianças a palavrinha marcas. Tá bom? Marcas de um discípulo de Jesus Cristo é o título do nosso sermão. Vamos para a primeira marca. Aquele carimbo que autentica um crente verdadeiro. Versos 14 a 15. Vamos olhar, iniciando aqui o verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Só para a gente se situar contextualmente aqui rapidinho, você vai encontrar o que nós estamos vendo aqui lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus e no capítulo 4 também do Evangelho de Lucas. Aqui Marcos ele organiza, né, como a gente já tem aprendido, cada evangelista, cada autor dos evangelhos, ele organiza o seu material de acordo com o seu propósito. Mateus quer provar que Jesus é o Messias prometido, para os judeus principalmente. Não só para eles, mas principalmente para eles. Marcos ele quer mostrar Jesus como o rei servo, que vem salvar e servir pecadores. E ele escreve para um público majoritariamente romano. Mais uma vez, não só romanos, mas majoritariamente romano. Então ele organiza o seu material com esse propósito. Ele está sob o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro está aqui discipulando e organizando como João Marcos vai organizar o seu evangelho. Então, por exemplo, nos versos de 9 a 11, a gente vê o batismo do Senhor Jesus Cristo. Ele sendo habilitado, portanto, para servir a Deus como sacerdote. Esse batismo não é só um batismo de modelo. A gente sabe que Jesus não tinha pecado, nunca pecou, é o Cordeiro de Deus puro e imaculado que tira o pecado do mundo. Mas esse batismo não é só para um exemplo para o batismo cristão. Não, ele está debaixo de um pacto. Lembrem disso. Ele está debaixo de um pacto abraâmico, ele está debaixo de um pacto mosaico, ele está debaixo de um pacto davídico. Então, no pacto abraâmico, ele é o quê? Circuncidado. No pacto mosaico ou sacerdotal, agora ele é o quê? Batizado para servir a Deus como sacerdote. O batismo não é algo exclusivo da Nova Aliança do Novo Testamento. O batismo já existia no Antigo Testamento. E depois, no pacto davídico, Jesus é o quê? Coroado. De maneira zombeteira, né? Com uma coroa de espinhos, machucando sua cabeça, rasgando sua fronte. Mas ali ele é coroado, portanto, como o rei, fazendo uma alusão ao pacto davídico. Então, ele é batizado, mostrando que ele, portanto, é sacerdote e está vindo servir a Deus como um sacerdote, sendo habilitado para isso e sendo ungido também pelo Espírito. Depois, dos versos 12 a 13, a gente tem a tentação de Jesus, né? Aquele texto clássico que ensina como nós devemos batalhar com Satanás, contra o mundo e contra a carne em relação às tentações. Versículos 12 a 13. E aqui, portanto, Jesus já inicia o seu ministério de anúncio, de proclamação do Evangelho da Graça. Ele vai para a Galileia, onde ele passa a maior parte do seu ministério, e ele vai pregando o Evangelho de Deus. Irmãos, uma breve pausa aqui. Por que nós, como cristãos, não podemos nunca, de maneira nenhuma, negociar o Evangelho da Graça de Deus? Porque ele não é nosso. Por que nós não podemos negociar o Evangelho da Graça de Deus nas nossas casas? Porque o Evangelho não é nosso. Por que nós não podemos dar um jeitinho? Porque ele não é nosso. O Evangelho é de Deus. Vocês viram no texto? Vocês prestaram atenção no texto? Pregando o Evangelho de Deus, do Trino Deus, do Senhor Deus. Algo que é dado à igreja, algo que é confiado, como diz Judas, de uma vez por todas aos santos. Portanto, nós devemos pelejar por isso. Nós somos guardiões, guardiãs. A igreja é a grande guardiã do Evangelho da Graça de Deus. Eu estava conversando com o irmão Danilo agora. Se o Evangelho da Graça de Deus é negociado, acabou tudo. Já era. Se nós abrirmos mão de pregar de maneira fiel o Evangelho aqui, na nossa igreja, nesse púlpito, tudo que vocês fazem, a membresia, está completamente comprometida. E o que é o Evangelho da Graça de Deus? É aquela boa e maravilhosa notícia de que Jesus Cristo, soberano na velha criação e na nova, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado. E que Deus tem uma boa disposição de perdoar pecadores pela graça. Não é por obras, para que alguém se glorie. Não é pelo desempenho, não é pelo serviço, é
pela graça de Deus. E essa é a grande diferença do evangelho para as outras milhares e milhares de religiões do mundo. Então ele foi pregando o evangelho de Deus. E agora a gente vai ver no verso 15 o conteúdo desse evangelho. Vejam, versículo 15, dizendo, como que Jesus pregava o evangelho? Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus não está dizendo, olha, eu sei que Nero daqui a pouco sobe ao trono, ou qualquer outro político subirá ao trono, tem aí os sumos sacerdotes que estão regendo e liderando o povo, e ele leva aos olhos dos seus ouvintes, o reino de Deus está próximo, porque o tempo está cumprido. Isaías 53 está aqui diante de vocês. Chegou o tempo. A salvação brilhará aos gentios. O império das trevas agora será desbancado. Por isso que você vê Jesus expulsando demônios. O império das trevas, que antes estava reinando nas nações, entre os gentios, está sendo derrotado. Alguém veio que tem poder e ensino com autoridade. Alguém que ensina com poder e graça de uma maneira diferente, de tal forma que os mais dotados em teologia do tempo diz: ele ensina como alguém que tem autoridade. Ele é diferente. O Deus homem chegou, o tempo está cumprido. Aqui está o rei. O império das trevas, portanto, está sendo derrotado. O reino de Deus está próximo. Ou, em outras palavras, de maneira sinônima, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está entre vós. Há um rei soberano, e eu quero lembrá-los que ele chegou. Aqui está o rei. E vem, portanto, a ordem, a convocação. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós precisamos agora considerar o arrependimento. Essa doutrina tão desprezada, tão negligenciada, tão sucateada, tão deixada de lado. Porque se ela for resgatada, nós vamos ter grandes problemas em muitos contextos por aí. Aqui nós temos, irmãos, uma convocação, dois imperativos marcados por um e, uma conjunçãozinha ali, né? Arrependei-vos e crede. Isso configura uma convocação. E quem está fazendo essa convocação é ninguém menos do que o Deus homem. Aquele que falou, o tempo está cumprido. As profecias falaram de mim, e aqui estou. Aqui está quem é maior que Davi, aqui está quem é maior que Moisés, aqui está quem é maior que Elias, aqui está quem é maior que Abraão. O tempo está cumprido. Então prestem atenção nessa bendita e santa convocação. Atos 17:30 diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, ordena aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Pecadores, arrependam-se. Vocês devem se arrepender da sua maneira de viver. Vocês devem se arrepender da sua maneira de tomar decisões. Vocês devem se arrepender da sua maneira de levar a vida. Mas o que significa arrepender? Uma pergunta necessária para a gente, né? Tudo bem, eu entendi, eu preciso arrepender, mas o que é isso? Como que eu faço isso? O que isso significa? Essa palavrinha arrepender, vocês já devem ter visto aí colado, talvez não, eu nunca vi. Se alguém já viu, depois me fala ou levanta a mão assim, eu nunca vi em traseira de caminhão. Traseira de caminhão geralmente é o Salmo 23, o Salmo 91, coisas assim mais leves, né? Mas eu nunca vi um adesivo colado lá, metanoia, na traseira de um caminhão. Já de um carro ou outro ali, a gente já viu alguma coisinha, né? No pessoal das igrejas church, a gente vira e mexe e vê, né? O pessoal pega lá grego, ó, como eu sei grego, coloca lá, beleza. Então, a palavrinha que traduz arrependimento é essa, metanoia. É uma palavrinha formada por duas palavrinhas, né, que vira uma. Meta e nous. Significa nous, mente, e meta acima, alguma coisa que mexe com a mente. Então, metanoia, que é essa palavrinha que traduz arrepender para nós, significa experimentar uma mudança na estrutura mental. Mexe com a mente. Experimentar uma mudança na estrutura emocional. Mexe com o coração, mexe com os afetos. Em outras palavras, mexe com o homem como um todo. Vamos pegar o sentido hebraico de coração, que é para falar o centro do ser humano, mexe com tudo. É isso, mexe com tudo.
mexe com a tua alma como um todo, mexe com o teu coração. É uma mudança nos princípios e na prática. É uma reforma, é um arrepender-se, ser convertido. Ou nascer de novo, podemos colocar assim também, não é? Então o arrependimento é essa mudança na maneira de você pensar sobre as coisas, de você sentir as coisas e de você viver as coisas, praticar. Eu gosto, quem me conhece sabe, quando tem oportunidade eu falo disso, né? Até sou um pouco repetitivo. Eu gosto muito de como isso é em inglês. São 3 Hs. Cabeça, coração e mãos, né? Head, heart e hands. Me perdoe a pronúncia para quem é fluente, tá? Que eu acho muito poético, muito bonito isso. Então, o arrependimento verdadeiro, ele vai mexer com toda a estrutura do ser humano. Por isso que a expressão de nova criação, ser nova criatura, cai maravilhosamente bem aqui. Porque é exatamente isso. Alguns até gostam de falar que é como se você estivesse indo numa direção, né? E aí você faz uma virada assim, ó. E você está indo por um caminho numa direção e de repente você vira e nunca mais volta e vai para outro caminho. De maneira ilustrativa, é isso o que acontece. Então o Senhor Jesus, ele vem e chama. Em outras palavras, pecadores, há esperança para vocês. Vocês não precisam mais viver mortos em seus delitos e pecados. Não há mais necessidade de vocês continuarem presos, arraigados a essa maneira de viver, escravizados às suas paixões. E é aqui, irmãos, onde nós precisamos fazer um raio-x. Nós precisamos ir mais fundo. Só essa explicação não é suficiente para nós. Nós precisamos olhar para o arrependimento na Escritura de uma maneira mais atenta, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais experimental. Então nós precisamos olhar para marcas do verdadeiro arrependimento. E aqui nós vamos, portanto, peço sua atenção a uma parte um pouquinho mais longa, um pouquinho mais densa, mas nada muito pesado não, tá? Começa com uma visão do pecado. O arrependimento verdadeiro começa com uma visão do pecado. Sabe que um peixe, quando ele está no aquário ou no seu habitat natural, ele está tranquilão. Agora, quando você tira ele de lá, ele começa a perceber que alguma coisa está errada. Ele não consegue sobreviver fora daquele ambiente. Né? O peixe não vive fora da água. Né? Ele foi feito para viver na água, ele é um animal marinho. A visão do pecado ela começa desse jeito. Você está ali vivendo daquela maneira, tomando aquelas decisões, consumindo certas coisas, nutrindo certas conversas, certas amizades, e você está ali tranquilo. Até que alguma coisa acontece que você começa a ser incomodado. Às vezes nem ninguém falou nada com você. Às vezes tem gente falando, às vezes não tem. A coisa começa a te incomodar. Mas é um incômodo, não é assim, sabe? Poxa, o cara do trabalho lá falou alguma coisa assim e eu concordei. Poxa, eu não devia ter concordado. Não é isso. É algo mais ou menos assim. Como é que as pessoas, como é que eu posso estar inserido em tamanha podridão? Como é que eu posso ver o tamanho dessa miséria e começa assim, alguma coisa vai mexendo lá dentro de você. Você já sabia, já falou, seus pais te ensinaram, o pastor te exortou, mas de repente você, no seu íntimo, você começa a ver que alguma coisa está errada, alguma coisa está estranha. Isso vai mexendo com você. E aí, você começa a sentir uma tristeza por isso. E não é uma tristeza de simplesmente derramar lágrimas. É uma tristeza porque você realmente está percebendo a podridão daquilo. Você está percebendo a malignidade daquilo. Você está percebendo a desgraça daquilo. Você está vendo como aquilo destrói, como aquilo corrói, como aquilo mente, como aquilo engana. E a desgraça que isso é. E você está contemplando isso. E aí você então vai... Aquilo que antes você celebrava, você agora tem uma nova consideração. Por isso, estão vendo o que está acontecendo? A mente experimentando transformação. O coração experimentando transformação. Uns derramam sangue pelo Evangelho. As lágrimas derramadas pela tristeza, pelo pecado, marcam alguém que realmente está se arrependendo. Então, enquanto uns derramam sangue,
Os mártires derramam sangue. Os que se arrependem derramam lágrimas. Mas são lágrimas nesse contexto. Porque é uma tristeza, não é uma tristeza segundo o mundo, como a gente leu no nosso boletim no começo, que só promove só morte. Promove só... eu lamento. Se eu pudesse, teria feito diferente. Não é a consequência, que horrível. Não é isso. É uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus promove salvação. E aí você vê o Espírito Santo trabalhando nessa alma. E, portanto, cada vez mais esse nível de tristeza pelo pecado vai aumentando. Vai aumentando de tal forma que essa alma, ela não fica mais em paz com aquilo. Porque é um arrependimento verdadeiro tomando conta da sua alma e é algo fora de controle. Sabe por quê? Porque é o furacão da graça soberana de Deus passando por essa alma. É uma bagunça só. Jogando tudo que não presta fora. Mudando os pensamentos, derrubando filosofias. Levando todo o pensamento cativo a Jesus Cristo. E aqui é onde entra um aspecto muitíssimo importante desse verdadeiro arrependimento. Que é essa alma, portanto, ela não para aí. Ela não fica só triste pelo pecado, que coisa horrorosa, que coisa horrível. Agora, ela passa a ver uma pessoa com olhos diferentes. Ela vê a desgraça, ela vê o pecado, ela vê a condenação, ela vê a justiça de Deus. E ela pergunta, há salvação para mim? Aqui o orgulho já foi esmagado. O rei dos pecados já foi destronado. Ela falou, há salvação para alguém como eu? Eu posso ser salvo sendo tão mau, tão ruim, tão perigoso, tão desastroso como eu sou, tão maligno como eu sou? E aí os olhos começam a ser direcionados para Jesus Cristo. Os olhos começam a olhar para o Redentor. E aí a tristeza pelo pecado, ela aumenta num nível sem igual. Porque a gente começa a perceber essa alma que está experimentando o verdadeiro arrependimento para a vida, ela está vendo contra quem as ofensas que ela cometeu foram feitas, ou estão sendo feitas, ou estavam sendo feitas. Não é só contra o meu filho que eu estou pecando. Não é só contra a minha esposa que eu estou pecando. De maneira nenhuma desconsiderando isso, tá? Não é contra o meu chefe que eu estou pecando. Não é somente contra os meus amigos, os meus familiares, os conhecidos. Eu estou pecando contra a pessoa mais maravilhosa e doce desse mundo. Eu estou ofendendo, cuspindo na pessoa que só me tratou bem desde o meu nascimento. Eu só estou vivo e respirando e tenho o que tenho, porque essa pessoa tem cuidado de mim desde o meu primeiro respirar. Desde quando eu saí, desde quando eu fui concebido, antes de eu ser concebido, esse alguém já cuidava de mim com ternos afetos, eternos, com laços de amor e de misericórdia sem iguais. E essa pessoa é Jesus Cristo. E aí essa alma, portanto, começa a olhar para ele com olhos diferentes. Aquele Senhor que antes era desprezado, aquele Senhor que era rejeitado, aquele Jesus que a gente via de vez em quando aí nos feriados de Páscoa, na televisão, né, no fim do ano, quando tinha lá show, alguma coisa lá da fé, da virada, e o gospel invadia a TV, e a gente tinha lampejos disso, às vezes em casa, com as famílias, com o familiar, com o pai, com a mãe. Agora ele é diferente. Agora há um afeto, há um amor por ele sem igual. E é aqui, irmãos, onde a coisa muda completamente. Porque é algo interno, é algo sincero, é algo humilhante, é algo confiante. E aqui, esse arrependimento e a fé verdadeira aqui está conduzindo isso, tá? Então, por isso que eu não separei aqui no sermão, deixei junto. O arrependimento e o crer, está junto. A fé verdadeira está conduzindo isso, está levando esse pecador a Jesus Cristo, a salvação da sua alma. E aí ele se pega confessando. E aí ele, puxa, Senhor, me perdoa. Me perdoa, e aí vem os nomes dos pecados. E aí essa pessoa consegue ver. Essa alma que está esperando consegue ver, dá nomes. Ela vê na escritura e aquilo já não é mais... Está falando dela. Senhor, isso foi escrito para mim. Eu estou vendo o meu pecado aqui. E aí começa a confessar.
Mas não é aquela coisa fria, aquela coisa mecânica. É aquela coisa amorosa. É aquela coisa que fala, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu te ofendi, o meu pecado te crucificou, Senhor, o meu pecado é tão amargo, é uma desgraça, olha o que ele faz comigo, olha o que ele faz com a minha mente, olha onde ele me conduz, olha as coisas que eu faço, Senhor, e tudo isso o Senhor levou sobre si. Eu que mereci a desgraça e a condenação e ser maldito naquele madeiro, o Senhor levou isso sobre si. Não é possível que exista um grande amor assim, não é possível. Não tem como, não. E aí, o pecado começa a ficar cada vez mais amargo. Porque Jesus Cristo começa a ficar cada vez mais doce. Ele começa a ser cada vez mais desejado, amado, querido, buscado. E o pecado vai ficando cada vez mais horroroso, mais tenebroso, mais monstruoso. E a gente começa a ver não só as consequências do que ele faz em nós, mas do que ele causou ao nosso Senhor, ao Rei de amor que nos amou. E é aqui onde essa alma, portanto, começa... Eu sou culpado mesmo. O problema não é da minha mãe, que é a síndrome de Gabriela começa a ser queimada, né? Nasci assim, morrer assim, vou viver assim por causa da minha família que é assim. Não, não, não. Eu sou o único culpado do meu pecado. Não é ninguém, eu não terceirizo mais, a culpa é minha. Eu desejei isso, eu quis isso, eu busquei por isso. E uma firme convicção, portanto, surge. Uma santa resolução surge de não mais praticar esses pecados. Porque agora houve uma mudança interna na alma que não pode ser fabricada. É algo profundamente espiritual, uma troca de coração. A vergonha pelo pecado, ela encara. A gente não mais ri daquelas piadinhas imorais. A gente não mais ri. Porque são essas desgraças dessas piadinhas imorais, desse pecado aí feito engraçadinho, que levou o nosso Redentor ao madeiro. Que custou o sangue da aliança. Que custou o sangue do nosso Redentor. Então agora essa alma não fica mais de brincadeirinha, não fica mais flertando com essas coisas. Sente vergonha pelo pecado. Jesus Cristo passou uma vergonha, um escárnio e dor. Nós vimos hoje pela manhã ele sendo traído, sendo rejeitado, sendo esbofeteado. Você já tomou algum tapa no rosto? Espero que não. Ele tomou por você, pelos seus pecados. Você já recebeu uma coroa de espinhos na cabeça? Furando aqui as suas frontes? Não, né? Jesus Cristo recebeu isso por você. Já foi cuspido na cara? Você já teve muita sede e te deram vinagre? Jesus Cristo fez isso por pecadores. E aí então, irmãos, o ódio pelo pecado, ele vai tomando outras proporções. Agora ele sabe, essa alma experimentou Jesus assim, e ele sabe que o pecado desonra a Deus. Ele não só viu isso, ele experimentou isso. Então ele sabe que o pecado provoca a justiça de Deus, a ira de Deus, ofende a santidade de Deus, ofende a pessoa mais maravilhosa e bendita que existe nesse mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E por que então que muitas pessoas professam a fé cristã e continuam levando uma vida de pecado obstinado? Porque elas não conhecem a Jesus. Não tem meias voltas. É direto. Não teve uma experiência de arrependimento verdadeiro. Eu não estou dizendo com isso que o crente, vez ou outra, em momentos de fraqueza, caia, tá? Não estou dizendo isso. Nós não sustentamos uma perfeição cristã desse lado do céu. Mas eu estou dizendo que essa experiência de profundo arrependimento na alma gera uma transformação da água para o vinho. Os pecados, eles podem ainda nos derrubar em alguns momentos, mas não é mais um hábito, é uma exceção. É uma exceção. Não é mais um hábito, porque João diz: aquele que vive na prática do pecado não viu a Deus e não conheceu, é mentiroso. Esse é filho do diabo, filho das trevas. É assim que a Escritura coloca. Isso pode chocar muito alguns, porque com esse cristianismo água com açúcar e superficial, cada um faz o que quer da sua vida. Cada um entra numa igreja, daqui a pouco está lá, é membro, daqui a pouco está ali com um, com outro, fazendo não sei o quê, roubando, fazendo aquilo, mentindo, etc. E está tudo bem. Vem, tem espaço para mais um hipócrita aqui no meio. Mas, irmãos, a Escritura nos chama a considerar isso de maneira séria. Uma vida que não foi transformada, não foi salva.
Uma vida que não dá marcas do seu Rei da luz soberano, do amor e graça, que foi morto pelo pecado, como nós, que morremos pelo pecado, continuaremos a viver no pecado. Romanos capítulo 6. Ora, nós somos sepultados com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Ah, então eu vou continuar no pecado para que a graça superabunde, para eu pegar mais graça? Não, é óbvio que não. Porque você não vai conseguir. Essa é a boa notícia. O regenerado não consegue viver mais lançado na lama. Ele nasceu de novo. Ele tem uma nova natureza. Ele não é mais o porco que ama a lama. O Espírito que habita nele o santifica. Tem operado nele. Tem santificado ele. E operou o lavar regenerador do Espírito em sua alma. Isso é poder da graça de Deus. É o poder da nova criação. Há uma transformação. Então, uma vida que não foi transformada, irmãos, não foi salva. O seu arrependimento não experimentou isso. Você não foi salvo. Se o seu arrependimento foi fraco, mínimo, ele passou por essas coisas. Se você é um cristão e Jesus não é a pessoa mais importante da sua vida, você não o conhece. Você não o viu, nem o conheceu. O máximo que aconteceu foi que ele passou e você viu as suas costas, mas você não experimentou. Ele não passou por você, ele não rasgou você ao meio. Ele não te deu um novo coração. Se o seu coração considerou essas coisas, a escravidão do pecado, a desgraça do pecado, o inferno que você merecia, uma eternidade de condenação atrás de condenação, se você considerou tudo isso e está vendo a graça do Evangelho dentro de você, isso não mexe com você, isso não te dá satisfação, não te dá mais impulso de ir ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de se alegrar no Senhor, de buscar ao Senhor, de conhecer ao Senhor, nós não o conhecemos. E o chamado é: arrependei-vos e crede no Evangelho, que é de Deus. O Evangelho de Deus é poderoso para fazer isso. Ele nos dá isso, ele não esconde, ele não fica, olha, sabe, você precisa cumprir esses votos e fazer aquilo, e talvez eu te dê alguma coisa. Quem faz isso com você é a desgraça do pecado. O pecado promete felicidade, dinheiro, alegria, e ele está te dando? Diz para mim se ele está te dando. 5 minutinhos de prazer, e o que mais? Remorso, culpa, desgraça, morte, ansiedade, depressão. É isso que o pecado faz. Enquanto o Redentor cumpre o que promete. Arrependei-vos e crede. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Nós temos promessas eternas e que o Senhor cumpre. Ele não é mentiroso como o diabo. Ele não defrauda como Satanás. Ele não escraviza como o império das trevas o faz. Irmãos, precisamos considerar de maneira atenta, séria e reverente se nós realmente nos arrependemos dos nossos pecados. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós podemos estar tendo uma segurança falsa, numa profissão de fé que é falsa, que não dá evidências genuínas e seguras de que realmente estamos em Jesus. Veja, aqui eu não estou falando de ser membro desta igreja. Eu não estou falando de você ter respondido tudo certo na entrevista. Eu não estou falando isso. Eu estou chamando você e eu a um autoexame à luz do Evangelho da graça de Deus. Porque nós não podemos errar aqui, irmãos. Isso é muito sério. Isso depende da nossa vida eterna. Precisamos saber se o arrependimento que experimentamos e que temos experimentado é algo realmente operado pela graça de Deus, ou se é algo simplesmente produzido pelas consequências do pecado. Mas o mais importante aqui é se o seu coração nutre um profundo amor pelo Redentor, um profundo desejo de agradá-lo. Isso faz a diferença em um arrependimento que é verdadeiro. Avançando, irmãos, a segunda marca de um discípulo que experimentou tudo isso, que passou por tudo isso, uma alma que experimentou Jesus verdadeiramente, é uma alma, portanto, que tem uma outra marca, que é a proclamação. Versículos 16 e 17, nós lemos assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Uma coisa importante aqui que a gente nota, não só aqui, mas em toda a narrativa,
do evangelho é que Jesus não chega lá e fala assim: ô Pedro, ô André, João, e vocês não querem me aceitar, não? Como Senhor e Salvador da vida de vocês? Você não encontra isso. Você não vai ver isso em lugar nenhum, tá? Você vai ver Jesus olhando para eles dizendo: sigam, venham, arrependam-se, creiam, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o que eles fizeram? Seguiram. Eis o chamado externo do evangelho, acompanhado com aquele bendito chamado interno do Espírito, não é? Aquele pregador invisível que faz o que eu não consigo fazer, que é ir lá no teu coração e convencer você do evangelho e de que Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Então eles foram lá e simplesmente seguiram. Jesus não escolheu aqueles grandes mestres da teologia, os sacerdotes, os rabinos, os PhD em tradução do hebraico para o grego. Jesus chamou pessoas simples, homens comuns como nós. Aquilo que para o mundo era insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. 1 Coríntios 1, 28. Esse é o ponto, irmãos. Alguém que é verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, que nasceu de novo, ele é feito pescador de homens. Por isso nós mencionamos algumas vezes que se nós somos cristãos, ainda que nós não tenhamos certos dons e etc., todos nós temos pelo menos um ministério. A proclamação do evangelho pesa sobre nós. Ai de mim, disse Paulo, se não pregar o evangelho. Nós somos devedores. Você pode não ter dívida nenhuma, mas você tem uma grande dívida com Deus, de pregar o evangelho a todos os pecadores, como alguém pregou a você. Então essa é uma grande dívida que pesa sobre nós. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. E isso é bom nós notarmos que é Jesus quem faz isso em nós. Então, se você pensava até hoje que a proclamação do evangelho da graça de Deus, a evangelização, não é um trabalho que envolva você, você errou completamente. Ai, mas eu sou... O meu temperamento pesa sobre você a proclamação do evangelho. Ai, mas pesa sobre você a proclamação do evangelho. Por isso que nós vamos, em breve, começar no nosso CBD um curso sobre evangelização. Para a gente começar a fazer-nos conhecidos aqui pelo bairro. Há uma igreja batista reformada aqui, cristã, e nós vamos começar a pregar o evangelho aqui nessa região. Então, nós aqui não estamos convidados, estamos convocados. O Senhor está nos chamando para nos preparar, para nos equipar, para que possamos, então, cumprir isso para o qual somos chamados, pescadores de homens, pescadores de almas, não é? Em outras palavras, eu não sei com que você trabalha, mas no seu trabalho você pode usar para pescar homens, pescar mulheres, proclamar o evangelho lá. A sua profissão, o seu ofício, a sua vocação não está aquém, né, do reino de Deus. Uma vez, um jovem chegou para mim e falou assim: Léo, eu quero muito servir a Deus, né? O que eu posso fazer e tal? Eu não sei tocar, eu não sou bom para falar. O que eu posso fazer aí, né? Me dá alguma coisa para fazer, né? Falei: você trabalha, né? Trabalho. Sabe o que você pode começar fazendo? Ele todo empolgado, né? Achando que... Falei: você pode começar chegando no horário, lá no seu trabalho. E aí, sabe quando você vê, assim, a expressão, né? Não esperava aqui. Aí a gente vai explicando que o reino de Deus é muito mais amplo do que o serviço na igreja local. Né? Servimos a Deus em família, nosso principal ministério, discipulando nossas esposas, educando os nossos filhos e tudo mais, né? Então, com que você trabalha? É lá onde você tem que pregar o evangelho. É lá onde você tem que criar estratégias de maneira intencional para proclamar o evangelho lá. Por isso que Deus tirou você das trevas para a luz, te plantou numa igreja onde você está aprendendo o evangelho de maneira saudável e agora Ele está enviando você. Agora vá. Vai e pregue. Vai e chame pessoas ao arrependimento. Vai e seja sábio e pregue o evangelho ali. Seja crente lá. Como nós falamos hoje na IBD de manhã, às vezes o temor de homens, ele é bem sagaz, né? Que a gente pensa assim, ó, o pessoal do trabalho tem um certo receio com crente e tal, essas coisas assim. Quem não tem, né? Mas porque eles estão completamente equivocados na maneira deles pensarem. Então, aí você pensa assim, vou ficar quieto para não é para eles. Só que o erro disso é que eles já têm um pensamento sobre você, se eles sabem que você é cristão. Eles pensam que você é um louco, é um lunático, é alguém que está sendo manipulado, alguém que só vive dando dinheiro para a igreja, porque eles estão influenciados pela teologia da prosperidade. Então, se você ficar quieto, é pior. Porque eles estão nutrindo isso sobre você. Por isso que você tem que abrir a boca e pregar o verdadeiro evangelho para eles e mostrar o que é uma igreja cristã
em detrimento ao evangelho corrompido dos falsos mestres, para você mostrar para eles que há gente boa, gente verdadeira, gente séria por aí, que você é um deles. Senão eles vão continuar lá. Você... Ele já tem um pensamento sobre você. Então, se você está temendo a homens, você está temendo da maneira errada. O melhor seria que você saísse de lá, para eles não verem você. Porque ele já tem um pensamento sobre você. E à luz do evangelho da graça de Deus, irmãos, quem é o homem para que nós o temamos? Quem é o filho do homem para que feche a nossa boca em relação ao evangelho? À luz disso que nós experimentamos? Ora, se alguém se opor a nós, louvado seja o nosso Deus. Se alguém se opor a nós, louvado seja o nosso Deus. Se perdermos o nosso emprego por amor ao evangelho, louvado seja o nosso Deus. Não se esqueçam que há promessas para os crentes, de que nós não padeceremos necessidade, nós teremos cuidados. Ora, ele cuida dos pássaros, dos lírios dos campos, do pernilongo. Ia falar das abelhas, mas eu me segurei. Tá? Ele cuida de todos, da sua criação pela providência. E os crentes de maneira especial, mais amorosamente ainda, porque nós somos filhos, nós temos um pai no céu. Então, que raio de medo é esse de perder o emprego pela fidelidade do evangelho? Que raio de medo é esse de perder uma amizade por causa da fidelidade ao evangelho? Notem, fidelidade ao evangelho. Pregar com sabedoria e graça. Nós somos crentes, irmãos. Experimentamos o arrependimento para a vida. Portanto, há alguém mais importante do que o meu patrão. Há alguém mais importante do que a minha esposa, que vai dar o tom de como eu trato a minha esposa. Ao meu patrão por excelência, que é Jesus Cristo. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda radicalmente tudo. Então, notem. Talvez você diga, mais uma vez, mas eu não sou evangelista. Vai tentar se esquivar disso. Mas a resposta é, Jesus por um acaso falhou em fazer do seu povo aqueles que ele salva das trevas para a luz, pescadores de homens? Eu acho que não. A Escritura diz que não. Ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, para que a gente anuncie as virtudes daquele que nos salvou. É exatamente para isso que fomos chamados das trevas para a luz. Então nós precisamos pensar, irmãos, de maneira particular, não é? Em relação à nossa vida privada, em família, a emprego, a nossa vida no mundo, e de maneira corporativa como igreja local. Então nós temos pensado, o Senhor tem nos incomodado nas últimas pregações e séries que fizemos, nós precisamos como igreja local começar a nos movimentar nesse aspecto. De proclamar o evangelho, evangelização, chamar pecadores ao arrependimento. Nós precisamos pensar de maneira corporativa a investir em missões, pela graça de Deus. A gente está ali, né, pouquinho ainda, mas se o Senhor nos abençoar, nós vamos investir mais. Queremos novas igrejas plantadas, sérias, novos obreiros enviados, novos irmãos para servir a nossa igreja local, para que o reino avance. Porque nós precisamos avançar, porque Jesus já venceu o império das trevas. Nós só precisamos ir, os campos estão brancos. Cadê os trabalhadores? Somos nós estamos sendo convocados pelo império da graça de Deus a irmos. E tem uma frase do Charles Spurgeon que é muito célebre aqui. Ele diz assim: um homem que foi verdadeiramente salvo deseja que outros sejam salvos também. Um homem que experimentou a graça de Deus deseja que outros experimentem também dessa maravilhosa graça que nos alcançou. Né? Pela manhã, a gente até fez uma brincadeira na EBD, falando, olha, quem aqui que é amante de livros, e acho que só ninguém, que descobriu uma mega promoção de livros, não vai falar pra gente? Claro que vai. É coisa que a gente ama, é coisa que a gente gosta, é coisa que vai fazer bem. Boa leitura. Então a gente compartilha coisa boa. E eu pergunto a você, o evangelho para você não é uma coisa boa? Permita-me aqui a redução no vocabulário. Uma coisa boa. É muito além do que isso, não é? Mas não é algo que mereça ser compartilhado? Jesus não é uma pessoa maravilhosa que merece ser compartilhado? Ele é um redentor sem igual que salva pecadores que merece ser compartilhado? Deixa eu dar uma ilustração pra gente. Imagina uma pessoa dirigindo seu carro numa estrada muito densa, uma neblina muito pesada, quase não enxergando bem as coisas. Em determinado momento do caminho, o seu trajeto é interrompido por uma outra pessoa que chega até ela e diz, olha, não siga nessa direção. Porque se você for nessa direção com a sua família, com o seu carro,
tem um precipício logo ali que você não vai conseguir enxergar. E há grandes e profundos acidentes aqui. Então a gente está interditando agora essa pista. Então retorne, por favor, para que você não caia lá. Você confirma essa informação e volta. Porque se você seguisse, você comprometeria a tua alma, a tua vida e de toda a tua família. Com o evangelho é a mesma coisa, irmãos. Há milhares de pecadores, centenas de amigos nossos e familiares caminhando por essa estrada de perdição. E o Senhor deseja nos usar para sermos essa pessoa que vai se colocar no caminho e vai dizer, não siga por aí. Não siga por aí, porque o fim dessa estrada leva a justiça divina sobre a tua alma, sobre a tua cabeça. Não vá por esse caminho. Há perdão de pecados para você. Não fique mais se emaranhando com essas coisas. Aí esse é um caminho perigoso. O pecador pode ir? Claro que ele pode. Mas eu lembro também de Spurgeon mais uma vez. Olha, se os pecadores quiserem ir para o inferno, eles podem ir. Que sigam para o inferno. Que vão. Corram para o inferno. Mas com as nossas mãos agarradas em seus joelhos, dizendo, volta, para, retroceda, se arrependa. Eles vão, querem ir, que sigam fazendo as suas maldades, mas com as nossas mãos ali, ó, agarradas em seus joelhos, buscando trazê-los para o arrependimento. A terceira marca e última de um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Lembrando que é Jesus quem chama e forma os seus discípulos, como nós estamos considerando nesse texto. E esses discípulos têm 3 marcas essenciais. Nós vamos considerar agora a terceira marca, que é a entrega. A entrega dessa alma, portanto, ao Senhor. Versos 18 a 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os seus empregados, seguiram após Jesus. Essa marca, ela resume 2 textos bíblicos, irmãos. A primeira delas é que esses que se entregam, eles têm uma marca na sua orelha. Eles são marcados na sua orelha. João 10, 27a diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas aqui estão sendo chamadas, estão ouvindo a voz do seu Redentor. Mas elas não só ouvem a voz do seu Redentor, elas têm uma outra marca. A primeira é na orelha, a segunda é nos pés. João 10, 27b. E elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Elas não só ficam ouvindo, consumindo bons sermões, lendo bons livros. Não, elas ouvem a voz do seu pastor. Meu pastor está me chamando. Fui. Tem pecado batendo na porta do coração. O meu pastor está me chamando. Fui. Satanás, o mundo, os ímpios estão oferecendo um banquete morto, rato morto, um banquete completamente horrível, que vai fazer mal para nós. Ele está ali oferecendo com marketing legal. Eu sei quem me dá verdadeiro alimento, é o meu pastor. O pecado está ali batendo. Ei, vem aqui. Eu vou dar segurança para você, eu vou dar paz para você. Eu vou dar lei. Deixa que você vai esquecer essa pressão das coisas da vida. Vem aqui, eu vou curar você. Não. Você vai me ferir mais. O meu pastor cuida de mim sem igual. Eu vou até ele, ele vai me curar, ele vai me sarar, ele vai me nutrir, ele vai me proteger. Você é um desgraçado pecado. Você vai me destruir, é isso que você quer. O meu pastor me ama e vai cuidar de mim. É assim que nós agimos agora. Nós sabemos quem é o nosso pastor, conhecemos o nosso pastor. Ele é suficiente para tudo nas nossas vidas. E aqui nós temos, portanto, uma confiança amorosa nele. Por isso que agora ele é a pessoa mais importante na vida. Ele é alguém que nós vivemos para agradar. Nos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Sabe que tem certos assuntos, todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem coisas que não necessariamente são pecado. Tem coisas que não são pecado na nossa vida. Mas a gente quer fazer tudo da maneira mais sábia. Qual que é a melhor maneira de eu escrever esse texto? Qual que é a melhor maneira de eu escrever esse sermão?
Qual que é a melhor maneira de eu ler esse livro? Qual que é a melhor maneira de eu amar a minha esposa? Qual que é a melhor maneira de eu amar o meu marido? Qual que é a melhor maneira... Percebe? E esse coração está ali lutando. Ele quer agradar o seu Senhor. Ele não quer simplesmente mostrar que ele... no final do ano eu li 450 livros. Eu li... Nossa! Tá ali a minha meta. Nossa, eu quero mostrar como eu sou dedicado, como eu sou zeloso, como eu administro bem as coisas. Não é esse coração. Esse coração é o coração do formalista. Ele só olha para o que é externo. Ele quer que as pessoas olhem para ele e vejam como ele é bom, como ele é maravilhoso. Não. O coração de quem se arrependeu de verdade, ele olha para todas as coisas assim. Senhor, como é que eu posso fazer isso melhor para a tua glória? Aí chama um amigo. Ô, meu irmão, vem aqui. Chama um irmão sábio. Me ajuda com essa questão aqui, cara. Como é que eu posso fazer isso melhor? O que você acha? É isso. Porque agora nós temos um Senhor no céu para agradar. E que em breve o encontraremos. É isso que move as nossas almas, o nosso coração. Nós o amamos, há uma confiança amorosa. Não é só uma confiança em que eu sei que aquilo é verdade, é uma confiança amorosa. Que me faz olhar para aquilo e me agarrar naquilo. E não soltar aquilo de jeito nenhum. E ficar com aquilo e lutar e desejar aquilo. John Owen, por exemplo, escreveu, os santos deleitam-se em Cristo. E Cristo, portanto, é a alegria, a coroa, o regozijo, a vida, o alimento, a saúde, a força, o desejo, a justiça, a salvação e a bem-aventurança deles. Resumindo o que o John Owen está falando aqui, Jesus Cristo é tudo para eles. E alguém que nós vimos em Colossenses na semana passada é menos digno do que isso? Não é, irmãos. Ele é super digno e muito mais digno de toda a nossa fidelidade, vida e amor e desempenho e força e planejamento de vida. Ele merece todas as coisas. Merece todas as coisas. Dá um exemplo disso, de entrega total, assim, ao Senhor. Século XVIII, surgiu um grupo chamado de morávios. Crentes, protestantes. E alguns jovens descobriram que havia uma ilha onde havia escravos, trabalho escravo lá, e o evangelho não chegava, porque o dono daquela região era um ateu muito duro, sabe? Um ateu assim. Aí eles foram conversar com o dono daquela região lá, com o ateu, né? Dizendo se eles poderiam ir lá, fazer missões e tal. Aí ele falou, não, nenhum pregador vai colocar o pé aqui. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum clérigo vai falar nessa ilha, porque eu que mando aqui. Ninguém vai fazer isso. E aí, então, a porta se fechou para eles, né? De missão lá. Só que não. Eles voltaram e começaram a orar. Conversando com os irmãos, orando, vendo saídas, o que fazer para o evangelho chegar lá, o que fazer. E aí eles chegaram a uma conclusão. E se eles se vendessem como escravos para ir lá e pregar o evangelho lá? Se os nossos filhos falassem isso para nós, como é que a gente reagiria? Ô pai, faz assim, o senhor não consegue ir, a mãe também não? Manda a gente para lá. Manda a gente para lá como escravo. O que vai acontecer com a gente? Descansa no Senhor. Se a gente chegar lá e conseguir pregar para uma única alma, terá valido a pena a minha vida. E aí então eles voltaram, foram conversar com o Senhor lá, o ateu. Vocês podem vir, mas assim, ninguém aqui vai pagar a viagem de vocês, não. Colocando todos os impedimentos para eles não irem, né? Não, fica tranquilo, ó. O senhor não precisa nem pagar pela nossa vida. Aqui a gente custeia a viagem. A gente só quer te servir aí como escravo. Podemos? Foram. E foram. 20 anos esses jovens tinham na época. E aí eles se despedindo dos seus familiares, dos seus amigos, aquela coisa toda. E uma frase me marcou quando eu conheci essa história. Enquanto eles iam, algumas palavras podiam ser ouvidas por quem ficava ali, né? Enquanto eles iam de barco. E a frase era a seguinte: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento.
que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Em outras palavras, eu estou entregando a minha vida como um sacrifício por aquele que se sacrificou por mim. Amém. Isso moveu esses jovens e moveu esse coração. E tem movido outros ao longo da história. Irmãos, o nosso nível de entrega é esse. Não estou dizendo que você tem que ir lá para a Coreia do Norte, morrer. Se for possível, vá mesmo. Glorifique o Senhor entregando sua vida pelo Evangelho. Que você encontrará o seu Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nas coisas mais simples, coisas nem tão severas assim, devemos ter entrega total também ao nosso Deus. Entrega total. Ele não se entregou pela metade. Ele não se entregou, faz o seguinte, corta um dedinho meu aqui, tá tudo bem. Corta aqui minha mão. Ele se entregou por inteiro, irmãos, por nós. Ele derramou a sua vida até a morte, por nós que não merecíamos nada. Quem faria isso por você? Quem faria isso por mim? Sabendo das suas maldades, da sua rebelião, fazendo mal o tempo inteiro a essa pessoa, desde o seu nascimento você respira pecado contra Jesus Cristo. E ele não te tratou como você merecia. Olha o tamanho dessa graça. Onde você encontra isso? É só no Evangelho. É só nele. Por isso que ele é incomparável. Não há ninguém como Jesus Cristo. Nós não temos nada a oferecer às pessoas senão Jesus Cristo. E isso é suficiente. Isso é suficiente. Essas marcas são encontradas em você. Arrependimento genuíno. Fé verdadeira. Proclamação e entrega. Responda. Você precisa responder para você isso. Não deixe a oportunidade passar. Traga seus pensamentos para cá agora. Não deixe seus pensamentos voarem nesse momento. Essas marcas são encontradas em você. Arrependimento genuíno, fé verdadeira, proclamação, entrega. Você consegue ver isso em você. O nível de arrependimento experimental. Você provou, a tua alma provou Jesus Cristo. A tua alma experimentou, saboreou a graça em Jesus Cristo. Porque se não, eu tenho uma boa notícia a você. A salvação para você. A graça para você. Porque você está caminhando no nível de convencimento. Eu fui convencido. As verdades do Evangelho fazem sentido. Mas você não tem marcas de que você nasceu de novo, de que você realmente se arrependeu. Essas marcas não te acompanham, a vida não te acompanha, o caminho é de morte, é de destruição, é de pensamentos ímpios, de desejos maus, de obras mortas. Você, portanto, está morto em seus delitos e pecados. E eu preciso te alertar disso. Você não experimentou Jesus Cristo ainda na sua alma. Você tem um conhecimento intelectual dele muito bom, mas o seu coração não ama. A prova disso é que você não se submete, você não deseja, o seu coração não inflama por ele. Você não deseja. Mas ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero que você olhe, se você está nessa condição, o tamanho da condenação que te aguarda. O inferno está com as bocas abertas para te engolir. As chamas do inferno estão quase chegando no seu calcanhar. O travesseiro que você coloca a cabeça para dormir, em breve será um travesseiro de pedra e pó, pois você morrerá, e pode ser hoje. Você pode morrer hoje. Você tem garantia de que você não vai ter um ataque cardíaco hoje? Você pode dizer que ao atravessar a rua, você não pode ser pego por um carro? Você não pode dizer isso. Mas eu posso te dizer com certeza uma coisa, que se você agora, nesse momento, ir a Jesus Cristo, dizendo a Ele para salvar você, para vir até você, para transformar você, para dar graça a você, Ele diz, que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ainda que um carro te pegue, que esse chão se abra, que a gente caia, que haja um terremoto, uma tempestade nos mate, estaremos e você estará seguro em Jesus Cristo. Isso eu posso dizer a você e posso te garantir à luz da Escritura. Que esse caminho de trevas, de morte, de destruição, Jesus Cristo é a saída, a solução. Ele pode transformar a tua alma e dar a você aquilo que você nunca experimentou. Aquilo que você busca em outras coisas. Ele é todo suficiente para dar paz às nossas almas em meio às marés e às tempestades da vida. E você que conscientemente diz que essas marcas estão em sua vida,
Meu irmão, louve muito a Deus. Agradeça muito ao Senhor. Porque Ele veio ao seu e ao nosso encontro. E nos deu fé, e nos deu novo nascimento, e nos deu arrependimento, e tem nos moldado, tem nos santificado, tem se revelado mais a nós através da sua palavra. Irmãos, não permitam que essa chama apague. Não deixe que o seu vigor espiritual seja tomado pela rotina, pelas coisas. Lute com o pecado, acabe com o pecado, corra do pecado, vá ao Senhor. Nele tem graça suficiente para nós todos os dias. Qual é a sua crise? Qual é o seu medo? Do que você precisa? Tem tudo nele. A sua família precisa dele. O que você quer? Você quer que seu marido seja melhor? Empurre o teu marido para Jesus Cristo. O que a tua esposa quer? O que ela precisa? Qual é a reforma? Empurre, dê Jesus Cristo a ela. Dê Jesus Cristo aos filhos. Dê Jesus Cristo aos vizinhos. É dele, irmãos. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por teu grande amor oferecido e dado e revelado a nós no teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos chamar, sendo nós quem éramos. Obrigado pela tua paciência, obrigado pela tua longanimidade, pela tua bondade, justiça, graça, paciência para conosco. Obrigado, Senhor, por nos conceder arrependimento de pecados. Obrigado pelo privilégio que temos de mencionar o teu nome, de proclamar a tua graça, de ir até o Senhor. Obrigado por nunca virar as costas para nós, mesmo em momento de fraqueza, de apatia, de frieza. Obrigado por nunca nos desprezar, Senhor. Nós que vivíamos desprezando o Senhor em todos os nossos caminhos e vida. Obrigado por fazer firme os nossos passos. Obrigado por fazer firme o nosso consolo. Obrigado pelo teu Espírito que habita na tua igreja, que habita em nós, que nos conduz ao teu Filho. Senhor, muito obrigado pelo teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos para onde ir, não temos o que fazer, não temos a quem recorrer. É o Senhor, ó Cristo, que tem palavras de vida eterna, é o Senhor que nós nos entregamos, é o Senhor que nós vamos, é o Senhor que nós recorremos. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso rochedo, a graça que nós não merecemos, a paz que recebemos. O nosso Rei, nosso Senhor, a nossa força. Obrigado, ó Cristo. Obrigado, Senhor. Mil vezes obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por nos salvar. Oh, Senhor, obrigado. O inferno nos esperava, mas o Senhor se colocou na frente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mil vezes obrigado. Ó Pai, receba agora para si, Senhor. Nós oramos gratos no teu Filho Jesus. Amém e amém.